Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Continuando então a aula sobre o que é movimento feminista. Eu parei explicando o que era o patriarcado, né? Agora eu vou explicar o que é machismo, interseccionalidade e começar a explicar um pouco sobre a história do movimento feminista, tá? Que é a primeira onda, principalmente. Então vamos lá, sem mais delongas, tá? Vocês vão ver que eu vou ficar mudando aqui porque eu tô usando o próprio aparelho celular para ler, tá? O texto. Pra eu não desfocar do assunto. Vocês sabem que eu falo muito, né? Bom, depois do patriarcado, que a gente viu que é patriarcado, né? Patriarcado é a afirmação da superioridade do masculino sobre o feminino sobre a figura do pai, que é o patriarca, né? Isso principalmente no século XVIII e XIX, principalmente XIX, né? 1800 e pouco, a partir de 1800, essa afirmação e esse modo de organização das famílias, principalmente, era muito utilizado, tá? Era vigente. Agora a gente vai ver o que é, a gente já viu o que é feminismo, a gente vai ver o que é o machismo, tá? Eu vou ler o trechinho e vou explicar, tá? Enquanto o patriarcado é a estrutura social fundada no protagonismo masculino, o machismo seria o conjunto de crenças que servem de base para o patriarcado. Então, se o patriarcado ele é fundado na figura do homem, da figura masculina de domínio de um grupo, de uma família, de uma sociedade, o machismo seria as crenças que embasam isso, que embasam essa ideia de que é o homem que deve dominar, é o homem que deve ser o superior, ele quem deve ordenar, né? Enfim, ele quem deve estar na hierarquia da sociedade. Então, o machismo são essas crenças. O problema é que o machismo coloca a mulher como inferior ao homem. Então, trata a mulher como um ser inferior, um ser menos, que tem um outro lugar, que não pode ter o mesmo lugar que o homem, por exemplo. Né? Então, essa é a crença. O machismo nada mais é que uma crença que embasa o patriarcado, que faz com que uma sociedade continue sendo dominada pelos preceitos e pela ideia de que o homem é superior, tá? É a crença de que o macho da espécie humana seria necessariamente mais forte, mais esperto, mais desinibido. Em resumo, o machismo seria o conjunto de crenças que sustenta a estrutura social, política e econômica conhecida como patriarcado. Uma sociedade patriarcal é aquela sociedade onde o machismo ainda impera, né? Onde tudo que é relacionado ao homem tem muito mais embasamento, muito mais validade, é melhor, é o que deve ser seguido. Tá? Isso com relação ao gênero, com relação à sexualidade, etc. Uma ideia do que é o machismo, né? A sociedade brasileira é machista? Sim, claro que a sociedade brasileira é machista. Muitas sociedades são machistas, não só a brasileira, mas a brasileira em especial, sim, é bem machista. Você pode verificar isso nos dados do IBGE, né? Existem muitos casos em que mulheres deixam de ser contratadas por serem mulheres no mercado de trabalho, né? Porque a ideia de que, aquela ideia machista de que mulher vai ter filho, mulher vai precisar nas reuniões de pais da escola, porque quem vai é a mulher vai precisar se ausentar quando o filho ficar doente, a mulher vai ter TPM, a mulher vai ter aquele período em que ela é engravida e tem o bebê e ela fica afastada, né? A licença maternidade. Então, muitas mulheres ainda deixam de ser contratadas em empresas por serem mulheres. Muitas mulheres deixam de ter promoções na empresa por serem mulheres, né? Porque é melhor uma figura masculina, né? Vai passar mais autoridade, né? Não são todas as empresas, claro que não, mas ainda é a maioria, tá? Outra coisa, uma mulher em muitos cursos mais voltados para a área de exatas são muito mais concorridos e muito mais praticados e feitos por homens, que não, a mulher ainda ela não é bem vista nesse meio. Né? Eu tenho uma amiga que fez logística, que a sala dela era maioria homem, 5, 6 mulheres, que no fim se formaram 3. O ambiente é hostil para elas. É como se mulheres não fossem boas em exatas,
como se mulheres não fossem dar conta, porque é muita tecnologia, é muito número, é muito raciocínio lógico, né? Nossa, eu posso citar milhões de exemplos aqui, né? A gente pode ficar o dia inteiro aqui. Liberdades sexuais, mulheres não têm as mesmas liberdades sexuais que os homens, porque se elas se colocam num sentido de serem livres sexualmente, de terem vários parceiros ou não, ou escolher ter ou não ter vários parceiros, ou escolher não casar, por exemplo, também, já é mal vista. Como assim uma mulher não casa? Como assim uma mulher não tem filhos? Como assim uma mulher quer ter mais de um namorado, fazer o mesmo que os homens sempre fizeram? Como assim? Mulher não tem liberdade para isso. É o homem que tem, né? Então, exemplo de sociedade machista, a brasileira ela é ótima para isso, né? Uma mulher foi estuprada, pode ver o que, que se pergunta quando a mulher foi estuprada. Ninguém vai falar do estuprador, vão falar da mulher, onde ela estava, que roupa ela estava vestida, como ela se comporta diariamente, como é a vida dessa pessoa, como é o cotidiano dela. Será que ela não mereceu? Será que ela não estava no lugar errado? Não se colocou no seu lugar? Enfim. Gente, são N exemplos, né? Vocês sabem disso. No do cotidiano, no dia a dia, também nós sabemos muito bem disso, porque o próprio abuso, né? O abuso sexual é constante. Ainda as meninas são as mais abusadas em violência doméstica, violência sexual, são as meninas ainda, são as mulheres, adolescentes. Enfim, não vamos passar o dia inteiro falando disso, porque todo mundo sabe o que é o machismo e como ele se expressa em todos os âmbitos da sociedade. Trabalho, cultura, sexualidade, educação e etc, tá? Amizade, família, etc, violência. Bom, o que é, então, aquilo que se fala muito no movimento feminista, que é a... Desculpa, gente, que é a terceira aula que eu tô gravando. Interseccionalidade, né? Interseccionalidade é uma metodologia de abordagem do feminismo que leva em consideração não apenas a questão da construção social do gênero, mas outras formas de análise do mundo. Então, no movimento feminista, uma feminista, mais contemporaneamente, ela não analisa só a questão de mulher e homem, né? Ela leva em consideração outras questões que interpassam essa situação da mulher. Por exemplo, uma mulher, ela não sofre o machismo só porque ela é mulher, ela também pode sofrer machismo por ela ser trans, uma mulher trans, por exemplo. É um outro questionamento do feminismo, né? Uma mulher trans também sofre por conta dela ser uma mulher trans. Uma mulher negra também sofre por ser mulher e por ser negra, né? Então, tem outras questões que precisam ser levadas em conta quando a gente fala na questão da mulher, na questão do feminismo. Então, em geral, quando a gente fala de interseccionalidade, estamos abordando um feminismo que considera a questão da origem étnico-racial, como eu acabei de falar. Uma mulher pobre, da classe social baixa, trabalhadora. Por ser mulher e ser da classe social trabalhadora, também ela pode sofrer discriminação do lugar de onde ela veio, onde ela morou, se é numa comunidade, se não é, se ela é classe média, se ela não é. A própria orientação sexual. Uma mulher lésbica também vai sofrer preconceito. Por ser mulher, já é mulher, ainda quer ser lésbica. Como assim? Lésbica também, né? Identidade de gênero, aí a gente coloca, né? Transgênero, mulher, etc. Migrações, se uma mulher negra angolana também vai sofrer por ser uma imigrante também. Etarismo, né? A faixa etária, se é uma mulher... Um exemplo do etarismo, uma mulher que tem seus 58 anos e namora um menino de 18, um menino de 28, como assim, né? Tá errado. Essa velha tem alguma coisa errada aí, né? Ele tá querendo se aproveitar do dinheiro dela ou coisa do tipo, né? Ou não tem vergonha. Então, uma mulher e ser velha também, dependendo da idade dela, é complicadíssimo também. Ela vai sofrer preconceito por isso também. E então, a interseccionalidade é levar em conta tudo isso. As várias vertentes que cortam, né, que perpassam a vida de um ser humano. Não basta ela ser mulher. Tem várias questões. Mulher negra, mulher pobre, mulher da classe trabalhadora, mulher gay, lésbica, imigrante, etc.
tá? Interseccionalidade é levar tudo isso em consideração. O feminismo não pode fechar os olhos para isso, para as diferenças que existem dentro das próprias mulheres, entre as próprias mulheres. E aí a gente chega agora na questão da história do feminismo, tá? Vou tentar fazer esse vídeo no máximo 20 minutos, tá, gente? Eu tenho mais 14 minutos. Qual é a história do feminismo? Aqui vamos falar sobre a história do movimento feminista a partir de suas ondas, que são 4 ondas, tá? Para você entender melhor as ondas do feminismo, são momentos da história, em que a gente consegue entender quais eram as principais pautas do movimento, já que elas se destacaram em diversos lugares. Então, cada momento histórico que o feminismo, que as mulheres, né, e se juntaram em grupos, se uniram para lutar por uma causa em prol delas mesmas, né, em prol das suas oportunidades, por questões políticas e morais, etc., depende do momento histórico, do contexto histórico. Por isso que fala as ondas do feminismo. Cada momento existem pautas em que o feminismo está mais focado, tá certo? Não que todas tenham sido resolvidas de jeito nenhum. Não é porque surgiu uma nova pauta que aquela outra foi resolvida, de forma alguma. Por exemplo, lutar por direitos políticos. As mulheres têm direito a votar, terem direito a se candidatar. Já podem, pela lei. Mas ainda é um número mínimo. Precisa existir cota para que a mulher possa participar de partido. Para que obrigando partidos a terem mulheres como deputadas se candidatando a cargos. Então, assim, a maioria das pautas não foram resolvidas ainda, tá? Em muitos dos casos, somente na legislação. O pré-feminismo, né? Em teoria, a gente não fala do feminismo antes de haver um movimento político organizado. Portanto, antes da primeira onda do feminismo, que se iniciou por volta do fim do século XIX, estamos falando do pré-feminismo, né? Um pouquinho antes dessas mulheres começarem a se colocar como feministas, tá? Desse movimento existir e se colocar com esse nome. Nesse período não havia movimentos organizados de fato, e sim algumas lutas individuais mais pontuais. É o caso, por exemplo, de Artemisia, uma pintora barroca italiana que foi apagada durante muitos anos por ser mulher. Nesse cenário, ela reivindicava a igualdade em suas obras e textos. Ela não poderia assinar com o nome dela. Existem casos, gente, na história assim, do feminismo, de mulheres que escreviam livros, grandes obras e não poderiam assinar. Tinha que usar o nome de do marido ou do irmão, ou homens se apropriavam daquela obra que a pessoa escreveu para poder ser publicada, que uma mulher não podia. Uma mulher não podia ser jornalista por muito tempo, né? Não podia escrever matéria para um jornal. A gente viu isso numa novela da Globo que passou, chamada Lado a Lado, né? Uma mulher negra, uma mulher branca, mesmo sendo branca, não podia escrever para um jornal, etc. Ai, minha cachorra atrapalhando, né, gente? Como sempre, essa escandalosa, né? Nesse cenário, ela reivindicava a igualdade em suas obras e textos. Porém, como não havia um movimento organizado, não falamos que ela era uma feminista, e sim que possuía textos e obras de afirmação feminista. Então, não existia um movimento que fosse lutar pela questão dos direitos dela, mas ela chegou a escrever sobre isso, chegou a falar sobre isso. Muitas mulheres chegaram a falar sobre a questão da mulher, mas ainda não era um movimento organizado, eram pessoas pontuais falando sobre isso.